Vamos lá, vamos iniciar então a nossa aula. Primeiramente quero desejar a você boa sorte, sucesso, paz, amor, muita luz na sua vida. Foque no que é bom, foque no que você faça você se sentir bem. Muita gente vai criticar, vai falar não faz, não vai dar certo, mas continue essa jornada. Quanto mais a gente se atualiza, quanto mais a gente estuda, mais preparado a gente fica para as oportunidades, tá bom? Então parabéns para você. Parabéns para você que está iniciando essa pós maravilhosa, essa pós-graduação em regularização de imóveis, que é pioneira, né? Que é pioneira. Certificada pelo MEC, nós temos, de fato, uma ementa muito completa. Lembrando que essa pós-graduação é para quem atua em regularização de imóveis em todos os gêneros, não só a regularização registral, mas a regularização administrativa. Então, essa pós-graduação serve para quem? Para quem é advogado. Para quem é advogado, advogada, corretor, corretora, engenheiro civil, claro, investidor, topógrafo, para quem lida com investimento em imóveis. Então, é uma pós-graduação prática, focada na prática. Nós vamos aprender tudo sobre regularização de imóveis. A parte registral e a parte administrativa. Assunto por assunto, item por item. Tudo você vai ver no cronograma da pós-graduação e no plantão de dúvida. Lembrando que a nossa pós-graduação ela é online, você assiste a hora que você quer, mas tem uma vez por mês, você vai agendar, uma vez por mês tem um plantão de dúvida ao vivo, plantão de dúvida e oficina de prática. Então você vai participar desse plantão de dúvida ao vivo, se não assistir ao vivo, fica disponível na plataforma também, com carga horária também, e tem que assistir, porque muitos segredos, os pulos do gato, são ensinados nesses plantões também, tá bom? Vamos juntos, tem muito assunto, tem muita coisa, quero pegar na sua mão e vamos seguir, vamos andando. Com certeza é uma pós-graduação que vai fazer a diferença na sua vida. É a única pós-graduação em regularização de imóveis do Brasil, pelo menos focada na prática, com essa metodologia, que não é só aula online, mas tem aula ao vivo também. Então é uma pós que não estamos aqui para vender. Ah, professor Júlio, quantos carros vai prometer? Tem isso, né? Ganhe 100 mil em um mês, em um ano, 1 milhão, sei lá quanto. Não, aqui a gente não promete dinheiro, a gente promete conhecimento e aí o resto vai acontecer consequentemente na tua vida, tá bom? Conhecimento. Vamos estudar, aqui não é golpe, aqui é pós de verdade, aqui a intenção é ajudar você a dominar esse assunto de verdade, a vida como ela é, tá? Então aqui ninguém tá vendendo preço, curso, sucesso, grandes horários, a caixa preta do milhão, não, isso não existe, aqui não é show do milhão não, aqui é aula, tá? Aula raiz. Vamos embora. Para quem quer ilusão, vai para lá. Para quem quer ficar, né, num curso sério, onde você vai aprender de verdade, é aqui. Vamos lá. Iniciando, então, parabéns para você que escolheu a pós-graduação de regularização de imóveis da Escola Superior Universitária. Muito feliz por você. Fez uma ótima opção. Prometo para você que todo mundo aqui, todos os professores, nós vamos nos esforçar muito para poder trazer o que, de fato, é prático, é real, dentro desse segmento, tá bom? Então, vamos lá. Professor, qual que é o preço que eu vou cobrar para regularizar um imóvel? O que nós precisamos saber? Existe a regularização registral, e existe a regularização administrativa. A regularização registral, nós estamos falando sim da regularização a qual nós vamos ter o nosso nome no cartório de imóveis. A ideia é essa, o nosso nome no cartório de imóveis. Ou seja, eu vou me tornar proprietário lá no cartório de imóveis. Eu consigo atingir a regularização registral através de diversas formas, né? Eu consigo me tornar proprietário, dono, dona, através de ações judiciais. Tem a ação de uso capião, ação judicial de uso capião, 36 espécies, 36 modalidades, tipos, que a gente não aprende na graduação e não aprende na internet, não. Mais de 36 espécies, todas elas são práticas, né? Existe a adjudicação compulsória, judicial também. Existe a retificação diária, a ação de divisão de terras. Existem várias outras ações, obrigação de fazer, ações que vão impactar na regularização do imóvel. Então nós temos, para criar a regularização registral no Brasil, nós temos pelo menos mais de 15 ações. Ações importantes, ações judiciais, nome da ação, que vão impactar na regularização desse imóvel. No âmbito judicial, mas não podemos esquecer que a regularização registral, nós temos 3 procedimentos. Presta atenção aqui, vem comigo. Esse assunto é maravilhoso e você vai fazer a diferença na sua cidade, você vai ajudar muita gente, seja você pode ser advogado, pode ser engenheiro, pode ser arquiteto, vai fazer a diferença na vida de muita gente, então presta atenção aqui. Vamos combinar, hein? Vamos chamar mais pessoas para fazer essa pós, vamos chamar mais engenheiro, mais advogado, vamos fazer o plantão de dúvida virar um turbo de conhecimento, né? Vamos turbinar esse plantão de dúvida, tá?
Olha só, então nós temos a regularização de um imóvel registral, pode ser feita de forma judicial. Várias ações judiciais. Nós procuramos o Poder Judiciário, ingressamos com uma ação para o resultado ser, de fato, a regularização do imóvel. Então, regularização registral. No âmbito judicial, temos 3 procedimentos para fazer a regularização registral. Estamos falando do primeiro. Hein? No primeiro, no âmbito judicial, nós podemos fazer uma ação de uso capião. Mais de 36 espécies. Nós podemos fundamentar essa ação de uso capião com vício registral, uso capião dominical, paroquial, publiciano, várias espécies, fugindo daquele feijão com arroz básico, né? De 5 espécies que todo mundo sabe, está no Google, isso aí não vale, isso é muito café com leite. Nós vamos entrar nesse assunto também nos plantões de dúvida. Quando eu falo da regularização judicial, o uso capião é uma das formas, forma originária. Existe a adjudicação compulsória. Eu ingresso com a adjudicação compulsória, muitas vezes, para obrigar o vendedor a transferir. A ação e a adjudicação compulsória eu vou usar para obrigar o vendedor a transferir. Vamos dizer que o nosso cliente comprou o imóvel, um casal, a família, pagou. E o vendedor sumiu. Ou muitas vezes não sumiu, mas não atende o telefone, não atende o celular. O vendedor não atende. Qual que é a saída? O que eu posso fazer? Se o vendedor, a vendedora, os vendedores não atendem, não assinam a escritura pública, criam situações confusas, contraditórias, fala que vai, não vai, e acontece muito, hein? Depois que recebeu, complicado. Uma grande saída é a adjudicação compulsória. Eu vou fazer uma ação, chamar ação de adjudicação compulsória. Nessa ação de adjudicação compulsória, eu vou obrigar o vendedor a transferir. Se o vendedor não transferir, sob pena de multa, vendedor, vendedora, vendedores, seja pessoa física ou jurídica, o Poder Judiciário vai dar a sentença e nessa sentença vai expedir um mandado judicial. Esse mandado judicial vai ser uma espécie de carta de adjudicação, ou pode chamar de carta de adjudicação. O advogada, né, a parte, pega esse mandado judicial, essa ordem judicial e leva. Leva para onde? Leva no cartório de imóveis. Ou seja, a ação de adjudicação compulsória vai gerar o quê? Ganhando a ação. Vai gerar uma ordem judicial, a elaboração, expedição, emissão, tudo faz o nome, de um mandado judicial e uma carta chamada carta de adjudicação. Então eu registro essa carta e passo a ser dono. Ou seja, os vendedores passam a ser donos do imóvel em virtude de uma decisão judicial. Eu já não dependo mais da assinatura do vendedor. Os compradores passam a ser proprietários, já não dependendo do vendedor, dos vendedores. Então, por isso nós fazemos a adjudicação compulsória e muitas vezes deixamos de lado a obrigação de fazer. Se você parar para pensar, a adjudicação compulsória ela é muito parecida com a ação de obrigação de fazer. Eu diria que a adjudicação compulsória é uma obrigação de fazer, porque o foco da ação é obrigar o vendedor a transferir, porque o comprador comprou, pagou, o vendedor enrola, o vendedor some. Por que eu uso a adjudicação compulsória e não a obrigação de fazer? Porque a obrigação de fazer é limitada. A ação de obrigação de fazer, a ação judicial de obrigação de fazer é limitada. Porque ela não vai obrigar o sujeito a transferir. Ela até vai obrigar, sob pena de multa, concordo. Obrigação de fazer é para obrigar. Mas ela não vai resolver o problema. Retificando aqui, ela vai obrigar de fato. Mas se o vendedor, os vendedores, a vendedora não quiser transferir, tá nem aí, vai pagar multa. Às vezes nem vai pagar multa, vai ocorrer uma execução dessa multa. Não resolve o problema. É isso que eu estou querendo dizer. Não resolve o problema. A ação de obrigação de fazer, ela não resolve o problema, porque o juiz, a juíza pode condenar o vendedor a transferir sob pena de 10 mil reais. O vendedor não está nem aí. Se vai pagar os 10 mil reais ou não tem conta bancária aberta, não tem bens no nome, e aí? Como funciona? Ou seja, não vai resolver o problema. A ação de adjudicação compulsória, ela vai resolver o problema. Ela vai resolver o problema de fato, porque nós vamos conseguir, através dessa carta expedida pelo juiz, pelo Poder Judiciário, juiz, juíza, carta de adjudicação, vai resolver o problema, porque independente se o vendedor assinar, transferir ou não, essa carta, essa ordem judicial vai transferir para o comprador. Por isso nós usamos muito a adjudicação compulsória. Lembrando que a adjudicação compulsória é uma ação muito interessante também para regularizar imóveis, nessa situação. Mas é uma ação traiçoeira. Às vezes eu ganho e não levo.
Eu ganho a ação e não consigo registrar no cartório. Eu tenho que trabalhar com outros institutos, outras ferramentas, entre elas os campeão. Por isso nós vamos aprender a trabalhar bem quando usar uma ou a outra. Lembrando que nós vamos trabalhar nessa pós-graduação, não é só regularização registral, hein, gente? Vamos trabalhar todas as regularizações, de fato, judiciais, extrajudiciais e administrativas. Mas vamos trabalhar também com a regularização registral e administrativa junto à União, Estado, Município, alvarás de funcionamento, inclusive, habites, tudo isso vai ser falado e muito mais na nossa pós, incorporação. Nós vamos regularizar qualquer tipo de imóvel no Brasil. Combinado? No final dessa pós, eu te garanto que na última aula, você assistindo todas as aulas, anotando, marcando, lendo o material de apoio, eu garanto a você que assistindo os plantões de dúvidas, seja ao vivo ou gravado, você vai ter condições de regularizar qualquer imóvel no Brasil, tá bom? Vamos lá, ó, o que eu quero que você saiba então? Então, a educação compulsória é uma ação judicial para regularização de imóveis. Outra ação judicial que nós usamos para fazer regularização de imóveis registral é a divisão de terras. É uma ação que você usufrui quando existe briga de vizinhos. Essa área é minha, né? O Bernardo Mezenga, na novela antiga, Rei do Gado, um empurrava a cerca para lá, outro para cá. Eu consigo, através dessa ação, uma sentença dividir uma área. Existe a ação demarcatória, ou demarcação de terras, também é uma ação também para regularizar imóveis. Todas elas vamos estudar muito bem aqui. Existe também a ação de edificação de área. Veja quantas ações nós temos. O divórcio também regulariza imóvel. O divórcio com partilha de bens, regulariza uma situação registral. A ação de inventário judicial também regulariza o imóvel, porque paga a dívida do falecido à falecida e transfere aos herdeiros. Os herdeiros deixam de ser herdeiros e passam a ser proprietários. Isso chama o quê? Regularização judicial. Regularização registral, utilizando o procedimento judicial. Mas dentro dessa regularização judicial, nós podemos usar o extrajudicial. Extrajudicial significa o quê? Escritura pública. É possível fazer divórcio com partilha de bens com escritura pública, tabelião de notas que vai fazer. É possível fazer inventário com escritura pública, fugindo do fórum, né, usando o serviço do tabelião de notas, mais uma vez. O divórcio eu já falei. Inventário também. É possível fazer escritura pública, ou seja, inventário extrajudicial, divórcio extrajudicial, mas também uso capião extrajudicial. É possível fazer adjudicação compulsória extrajudicial, nós vamos aprender passo a passo aqui também. Então, é possível sim regularizar o imóvel com a ajuda do tabelião de notas e depois eu tenho que registrar essa escritura pública no cartório de imóveis competente. Isso chama regularização extrajudicial, não confunda com regularização administrativa. Outra forma de regularizar um imóvel, registralmente falando, é administrativa. Existe a REURB, regularização fundiária. Eu consigo, através da regularização fundiária, faço um requerimento com documentos, protocolo via digital, via sistema ou de forma física, na prefeitura, no município, comissão de regularização fundiária. E aí nessa comissão de regularização fundiária eu vou ter as devidas análises, eu vou emendar documentos solicitados. Se tudo correr bem, esse meu pedido administrativo, REURB, vai ser deferido e eu vou conseguir fazer o registro em regra, né? Eu vou ter a expedição, vai ser expedida a certidão de regularização fundiária, eu pego essa certidão e, de fato, tento registrar via requerimento no cartório de imóveis. Então, veja, a regularização registral, nós temos o quê? O procedimento administrativo, o extrajudicial e o judicial. Judicial, várias ações. Extrajudicial, várias escrituras públicas. Administrativo, vários requerimentos. Regularização administrativa, que é o que nós vamos aprender todas aqui na pós, sem exceção. E existe a regularização registral, um trabalho também prestado por engenheiro, arquiteto, topógrafo. Você, essa pós é para você, que é advogado, que é engenheiro, que é advogada, que é engenheira, que é arquiteta, para você, para todos nós. É uma pós para regularizar imóveis. Quem quer atuar nessa área tem condições. Pode um engenheiro ter um escritório com um advogado lá, para caso seja necessário, usufruir de questões judiciais. E vice-versa. Aqui no escritório nós temos sim um engenheiro contratado, CLT, porque nós resolvemos qualquer questão de regularização de imóvel no Brasil. Ou seja, se precisar de engenheiro, nós temos. Dr. Ronaldo, que é um excelente engenheiro, professor, inclusive. Então, tem que ter. É uma equipe disciplinar, mesmo que você não tenha no escritório CLT, tem que ter parceiros. Então, essa pós é para todos nós, tá? Para todos nós. Regularização registral é isso, é ter o meu nome no cartório de imóveis. Regularização administrativa é outra coisa. Regulação administrativa é regularizar o imóvel na União, Estado, município, órgãos competentes. Nós vamos aprender tudo isso na nossa pós também. Essa pós é a única pós de verdade, prática de verdade, sem mimimi, sem conversa mole, sem encheção de linguiça e regularização de imóveis no Brasil. Então, eu quero muito que você estude até o final, estuda, se entregue para o curso,
Não tem nada de ficar com mimimi. Eu acho. Espera terminar o curso até o final. Participe dos plantões de dúvidas. Aí você sabe, você vai perceber que você está diferente. Você tem conhecimento, tem conteúdo. Então, é isso que eu quero de você. Juntos, nós vamos fazer regularização de qualquer imóvel, seja administrativa, seja judicial, extrajudicial, seja regularização registral, seja regularização administrativa, junto a qualquer órgão, nós vamos aprender a fazer. Junto comigo e outros professores atuantes na área também, tá bom? Então, uma pós que vem mudar a sua vida. Parabéns! E você, se você já fez a inscrição nessa pós, entra no site www.portal.eso, Escola Superior Universitária, dá uma olhadinha nos outros cursos, tá? Outras pós-graduações, tem muita coisa à sua disposição. Tem a pós-direito imobiliário, fantástica, coordenada por mim. Tem a pós-direito registral notarial, a pós-direito civil, processo civil, fantástica. Tem a pós de perícia judicial. Tem a pós-direito médico, tem a pós-direito penal, a pós-direito previdenciário. Então, trabalho, tem todos os ramos, né? E agora, sim, né, trazendo outros segmentos, como a pós-gestão e liderança, pós-RH. Então, tem o ESO, de fato, cresceu muito, né, em virtude da qualidade do trabalho bem feito. Então, vamos aproveitar isso, tá bom? Custo e qualidade, essa é a intenção de todos os professores. Muito legal. Um projeto lindo, que deu certo, já é um projeto antigo, e agora arrasou, né? Então, é isso aí. Mais de 1.500 alunos formados já, né? Então, isso é muito importante. Vamos lá. Então, importante você saber, hein? Regularização registral é ter a matrícula no meu nome. Antes de 73, eu tinha o quê? A transcrição. Hoje eu tenho a matrícula. Certidão de propriedade representa que eu sou dono se o meu nome estiver ali. Qualquer outro documento que eu tenha, seja bonito, seja feio, não é registro, hein? Carta de indicação, carta de matação, formal de partilha, contrato de gaveta, escritura pública, não é registro, eu não sou dono, tá? Então, importante isso. Posse é uma situação fática, propriedade é uma situação de direito real, né? Notório, pública, então cuidado com isso. Averbação e registro. Verbações eu faço são os atos da vida. Eu vou averbar na prefeitura, eu vou averbar no cartório. Registro é transmissão. E nós vamos estudar tudo isso, tá? Eu espero você. Parabéns para você que inicia essa pós-graduação fantástica em regularização de imóveis. Então, muito bacana, muito legal. Bacana. Dentro dessa introdução, agora sim, o que eu quero falar com você? Existe a precificação. Professor Júnior, quanto eu vou cobrar como engenheiro, como advogado, como arquiteto, topógrafo e afins na regularização de imóveis? Como que funciona essa parte? A ideia é essa, é treinar isso. O preço para regularizar um imóvel residencial, nós temos, valor de mercado, o preço médio, gente, para a regularização de um imóvel residencial é de 2% e 4% do valor total do imóvel. Vou repetir. A regularização do imóvel administrativa é de 2% a 4% do valor total do imóvel. Ou seja, um valor, um imóvel com valor estipulado em 600 mil, o preço médio para essa regularização seria de 12 mil. 12 mil, entre 12 e 24 mil. Então, o imóvel de 600 mil, que hoje é um imóvel comum na regularização, vai render de honorários para o engenheiro, para o arquiteto, para o topógrafo, para o advogado, algo em torno de 12 a 24 mil. Tá? Claro que cada conselho de classe tem a sua tabela, o corretor de imóveis tem a sua tabela, o advogado tem a tabela da OAB, falou em ação de escapeio de 10 a 20%, do valor do imóvel. Então, cada órgão, cada classe tem a sua tabela. Mas estou falando de linha geral, via mercado. Uma regularização, o custo da regularização registral administrativa é esse, para o cliente. Então, importante. E nós vamos falar muito sobre isso. Em relação, falando sobre isso, é muito importante saber, muito importante responder, quanto custa regularizar um imóvel. Então, eu preciso entender, juntamente com o meu cliente, o que eu preciso regularizar. Será que eu preciso fazer a regularização administrativa apenas? É um valor. Será que eu preciso fazer a regularização registral? É outro valor. Então, nós vamos estudar isso. Precificação por serviço. É muito importante estudar isso. Para a regularização de um imóvel construído, já construído, em primeiro lugar, você precisará do alvará de construção. Lembrando que esses serviços por fora são outros serviços. Um alvará de construção, uma ART, então é um serviço cobrado por fora, é uma diligência. É o serviço do engenheiro, do advogado, O advogado tem parceria com o engenheiro, e é muito comum, vamos falar muito de parceria. Essa pós é para isso, para vocês fazerem parceria também. É importante também, o primeiro passo é o alvará de construção. O segundo passo é a busca do habite-se. Para regularizar um imóvel já construído, em primeiro lugar, você precisa do alvará de construção. O segundo passo
é a busca do HABITS, conhecido como o certificado de vistoria ou de vistoria, né? Tem que providenciar. Tem que providenciar também a CND, Certidão Negativa de Débitos do Imóvel, e então encaminhar para o registro de regularização. Os custos para realizar a regularização do imóvel já construído podem variar de 4% do valor do imóvel, sem contar as taxas, custas, né, de certidões, custas de diligências, plantas, por exemplo. E eu trago para você que um imóvel de 700 mil, os custos para regularizar esse imóvel pode chegar a 28 mil reais, essa regularização completa. O preço para a regularização de um terreno, o que a gente tem que ter em mente? Para a regularização de um terreno, existem duas maneiras de ser feita essa regularização. Uma delas, é por meio de uma escritura junto à prefeitura. Escritura junto à prefeitura, onde os antigos proprietários precisam estar presentes e cientes. E o outro meio é a regularização de um terreno, é a ferramenta usucapião, né? O outro meio seria o usucapião, é utilizar a usucapião. Procedimento que permite regularizar perante a lei um terreno por prazo previamente determinado. Meio muito utilizado, inclusive no Brasil, nós temos muitas ações de usucapião. Quando não se tem contato com os antigos donos da propriedade, é o meio mais utilizado. O preço médio para regularizar terreno é de cerca de 4% do valor total do terreno. Por exemplo, um terreno de 200 mil, os custos para essa regularização podem chegar até 8 mil, por exemplo. Professor Júlio, e o preço para regularizar ampliação de imóvel? O que nós temos que ter em mente? Para a regularização de um imóvel em relação à ampliação, ou seja, para regularizar uma ampliação, que é outro serviço, a ampliação de um imóvel, ou seja, uma reforma, é necessária a contratação de um arquiteto. Isso essa pós é para o arquiteto, é para o engenheiro, é para o topógrafo, é para o advogado. Então, o arquiteto tem que ser contratado. O arquiteto, sendo contratado, ele vai prestar o serviço para alterar, né, para fazer a alteração do projeto e obtenção, né, alteração do projeto e obtenção, sim, de um alvará de construção junto à prefeitura. Esse serviço tem um valor médio de R$ 6.500, variando conforme dimensões do imóvel e ampliações também. Outra pergunta que é feita também, professor Júlio, e o preço para regularizar um imóvel residencial? Então, volto a falar, a média de 2% a 4% do valor do imóvel. Precisa analisar se é regularização registral ou administrativa ou se são as duas, tá? Então isso é importante também. Preço para regularizar um imóvel comercial, professor Júlio, vamos falar sobre isso. Para a regularização ou para regularizar o imóvel comercial, é necessário, em primeiro lugar, verificar se o zoneamento, presta atenção, se o zoneamento da região permite a atividade que ali será implementada. E o segundo passo é entrar com um pedido de aprovação do projeto original e obter o auto de conclusão. O nome é auto de conclusão. Guardou? Notou? Após o auto de conclusão, após esses documentos serem obtidos, o proprietário conseguirá o alvará de funcionamento ou a licença de funcionamento e será possível, sim, a regularização completa do ponto comercial. O preço médio para esse tipo de regularização, essa regularização comercial, de um imóvel comercial, é de R$ 7.200, tá? Então, nós vamos estudar, tudo depende do serviço, claro, mas essa é a ideia. Vamos para as perguntas e respostas, hein? Perguntas e respostas, perguntas frequentes sobre regularização de imóveis. Professor Júlio, quanto custa, então, para regularizar um imóvel? Depende do tipo de imóvel. É comercial? É residencial? É rural? Então, é regularização administrativa apenas? É regularização também registral? Pois os documentos podem variar de acordo com o tipo de imóvel, e o imóvel residencial, por exemplo, pode custar de 2% a 4% do valor total. Outra pergunta que é feita: o que é preciso para regularizar um imóvel, professor Júlio? É preciso reunir todos os documentos com arquiteto, engenheiro, advogado, e verificar que tipo de regularização tem que ser feita, só registral, só administrativa? Então, importante isso, tá? Como regularizar um imóvel sem registro, professor Júlio? A forma mais fácil e mais correta de regularizar um imóvel que não possui registro ou escritura pública é tentar encontrar e acionar os proprietários antigos, assim, em cartório de notas, é só pedir a lavratura de um documento. Se não for possível isso, tem meios judiciais para resolver isso, extrajudiciais também, nós já conversamos sobre isso. Mais uma pergunta, professor Júlio, como saber se o imóvel está regularizado na prefeitura, pela prefeitura? A maneira mais fácil de descobrir se o imóvel está regularizado ou não pela prefeitura, pelo município, é por meio de uma consulta ao CEDI, C-E-D-I, cadastro, anota aí, Cadastro de Edificações do Município,
onde pode ter acesso ao histórico da edificação com facilidade. A partir desse documento é possível verificar a situação, se está irregular ou regular o imóvel. Então, vamos aprender tudo isso passo a passo, fique tranquilo. Como regularizar a ampliação de um imóvel, professor Júlio? Primeiramente, é necessário o quê? Obter um alvará de construção para realização e ampliação e depois entrar com os documentos necessários para aprovação e regularização completa do imóvel também. Mais uma pergunta aqui que eu anotei. É possível regularizar, professor Júlio, um imóvel já construído? A resposta é sim. É totalmente possível regularizar um imóvel já construído que se encontra em situação irregular. Ótimo, gostei da pergunta. Outra pergunta que eu tinha anotado aqui. O que é a BITS? Vamos ter uma aula só para falar disso. Mas em linhas gerais, só para dar gostinho, é o começo da nossa pós-graduação Bam Black, focada, prática em regularização de imóveis, a única pós-graduação em regularização de imóveis do Brasil. O ABITS, ele serve para quê, professor Júlio? O ABITS é um documento, gente, que deve ser obtido no final de qualquer obra, seja construções novas, do zero, ou até mesmo com reformas. E esse documento afirma que a residência foi construída de acordo com as normas estabelecidas pela prefeitura do local. Nós vamos estudar muito bem isso, tá? Inclusive perguntou embaixo também, professor Júlio, quanto custa para tirar um ABITS? Né? O valor para obter o ABITS pode variar de região para região. Vou trazer um exemplo de São Paulo. Né? Eu fiz uma solicitação e é isento. Então nós vamos conversar sobre isso, quando é isento, quando não é. Tem muita coisa para falar. A nossa pós é para advogados, para engenheiros, arquitetos, topógrafos. Nós vamos estudar de verdade a regularização de imóveis, da forma que tem que ser estudada, tá? Nós vamos aprender a regularizar de forma judicial e administrativa, cada um na sua profissão, no seu segmento. Lembrando que regularização de imóveis é um grande nicho, que vários profissionais podem atuar. E aqui a ideia é que o profissional que atua nessa área, seja o engenheiro, o arquiteto, o investidor, o construtor, o advogado, todo mundo aprenda tudo, né? Aprenda tudo para entender como funciona a coisa e como ela é. Vamos trabalhar com orçamento de projeto arquitetônico para residência, orçamento para projeto arquitetônico para imóvel comercial, e vamos conversar muita coisa, tá? Tem muita coisa, laudos, perícia, tem muito assunto para a gente conversar e vamos conversar muito aqui nessa pós-graduação, tá bom? Então, agora sim, é uma aula introdutória, tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida, tá bom? Um abraço e até a próxima aula. Espero você, hein? Essa pós é fantástica, é emocionante.